E aí, Tá Diogo? bem, eu tô te ouvindo bem. Tudo bem? Como é que tá, Anderson? Instagram me derrubou aqui. É, eu vi. Tomei uma rasteira. Gente, Diogo tá lá em Roma, o melhor guia turístico de Roma, para quem não sabe. Se você não segue ele ainda aí, ele não me pagou para isso. Eu faço porque ele é amigo mesmo. Aqui embaixo, aqui, ó, segue esse perfil dele aqui. Se você agora tem esse problema da pandemia e tudo mais, devagarzinho a gente está voltando ao normal, mas se um dia você vier aqui em Roma, saiba que com ele vocês vão poder conhecer Roma como vocês nunca conheceram antes. Mas o assunto de hoje, Diegão, é a Série A. E eu preparei aqui alguns slides para a gente bater um papo como se deve. Vamos ver se vai dar certo. Deu certo. A gente, Maravilha. a gente viu no saldo, inclusive estava lá Torino-Atalanta, Cagliari-Lazio, Sampdoria-Benevento, Inter-Fiorentina, Spezia-Sassuolo, Verona-Udinese, Napoli-Genoa, Crotone-Milan, Roma-Juventus, que foi um bom jogo, Bolonha-Parma, que também foi um bom jogo. O que você viu essas duas primeiras rodadas que vai livre? O que você está achando do campeonato em comparação ao início do ano passado? O que você espera aí, uma síntese assim de um pouco de tudo aí? Olha, Anderson, eu tô gostando, tô gostando. A gente tem que sempre reforçar, né? Lembrar que é um ano atípico, né? O campeonato acabou faz pouco tempo, a temporada passada já começou outra temporada, o mesmo vai acontecer com a Champions League e a Europa League. Mas eu tô gostando porque essa mudança que a Juventus fez no comando técnico, para mim, ela vai ter algum resultado em termos de campeonato. Eu acho que a tarefa do Pirlo não vai ser fácil, ela já não é fácil nesse início de campeonato porque é uma primeira experiência dele como treinador efetivo. Eu acho ele que foi um dos principais jogadores do futebol italiano nos últimos 20 anos, sem dúvida nenhuma. Mas eu acho que não é tão simples assim você entrar num time como a Juventus, um clube como a Juventus, o peso que tem uma Juventus, e você seguir esse trabalho que a Juventus está fazendo ao longo dos últimos anos, conquistando títulos atrás de títulos. E dentro de campo a gente já pôde ver isso. Você citou aí, nessa última rodada, esse jogo entre Roma e Juventus aqui em Roma, no Estádio Olímpico. Eu acompanhei a partida. Eu gostei muito mais da Roma, que eu não esperava uma solidez tão interessante como ela apresentou diante da Juventus. Eu não gostei da Juventus. Para mim, o resultado foi injusto. Futebol não é sempre justo, mas para mim o resultado foi injusto. O Dzeko perdeu pelo menos duas oportunidades de matar o jogo quando estava 2-1. Mas eu acho que o campeonato se torna interessante até por isso. Eu já acho que na temporada passada, Anderson, eu acho que a Juventus ganhou o título, teve seus méritos, mas eu acho que Inter e Lazio, por exemplo, abriram muito mais essa possibilidade para a Juventus levar esse outro título do que um grande mérito, porque antes da parada da pandemia, em função da pandemia, a Lazio vinha numa crescente, vinha empilhando vitória atrás de vitória. Quando retomou, ela tropeçou muito. E a Inter, com o Conte, não conseguiu confirmar. Então, eu acho que esse campeonato, para mim, ele está sendo atrativo, particularmente atrativo, e acho que a Juventus vai ter muita dificuldade para conseguir se seguir no topo com mais um campeonato seguido. E eu queria só citar um outro jogo que eu achei interessante dessa rodada, que foi o Bolonha contra o Parma. E principalmente a entrevista do Mihailovic depois do jogo, viu, Anderson? Ele disse muito daquilo que eu queria ver os treinadores no futebol brasileiro dizer. Ou seja, ele foi extremamente sincero. Ele disse, obviamente, que eu gostei da vitória do meu time, mas eu acho que a gente tomou um gol bobo, a gente entregou um gol para o adversário e eu tenho que corrigir isso. E mais do que isso, que eu achei mais interessante, ele disse, no momento em que o nosso clube não consegue contratar jogadores de alto nível e que façam a diferença, nós temos que fazer os nossos jovens jogadores jogarem. E é isso que ele está procurando fazer. Essa sinceridade, essa vontade de fazer os jovens do futebol local jogarem as principais competições é que eu acho que falta muito disso nos treinadores dentro do futebol brasileiro. Mas estou gostando daquele início que eu vi, viu, Anderson? O Mihailovic é um dos treinadores que eu não digo adoro, mas que eu mais gosto aqui na Itália, porque eu falo isso sempre nos programas televisivos, que Donnarumma tem que dar todo mês 1 milhão para ele, porque ele estava com 16 anos, ele falou assim, esse moleque pega bem, vamos botar ele para jogar no Milan, e assim foi.
se era outro treinador italiano, um menino de 16 anos nunca jogaria de titular num time igual o Milan na época, que era, né, era um time assim, hoje está mais ou menos, mas naquela época estava um pouquinho melhor. E ele não tem medo de colocar as pessoas, não. Gostei também do posicionamento dele, no sentido igual você falou. Ele deixou bem claro, a gente tem que trabalhar com o que a gente tem. Então tem que tirar o melhor. O gol foi bem bobo mesmo, os caras dormiu ali, deixou o cara sozinho e por mais que o resultado no final ele deu uma brincadeira também, né? Ele falou assim, tá bom, faço 4, mas se tomar um, tá bom, mas mesmo assim, né, aquele um tem que evitar de tomar, que talvez o time acorda. E acontece que o Bolonha não tem um plantel. Esse gol tomado, talvez lá na frente, pelo saldo de gols, pode fazer a diferença no final do campeonato. Tive em Torino, vi um bom, digamos, a metade do primeiro tempo, um bom Torino, e depois o Gasperini pegou o controle do PlayStation, né? E começou, né? O que você acha? Essa Atalanta vai ser o mesmo? Vai ser melhor ainda? O que você acha? Eu acho... que assim, ó, a Atalanta já criou uma expectativa na gente muito alta, porque a Atalanta não fez apenas uma boa temporada no Campeonato Italiano passado e na Champions. Ela já vem, ao longo de 2, 3 anos, pelo menos, fazendo boas campanhas. Então, a gente que gosta disso que a gente está vendo do Gasperini, com esse Atalanta, que para mim é realmente um futebol de encher os olhos, a gente quer sempre mais. Desculpa se eu te interromper. Vamos lembrar os nossos amigos de casa, para aqueles que não sabem, esse projeto do Atalanta completou 10 anos com o diretor esportivo, o mesmo diretor esportivo, para mim o melhor da Europa, Sartori, que vai nos campeonatos mais perreca em giro pela Europa e pega Kulusevski por 100 mil euros e vende por 38, né? Isso faz muita diferença, né? E aqui no futebol italiano e no futebol europeu, de uma maneira geral, essa é uma diferença que, inclusive, eu comentava com o pessoal lá do Brasil, numa live que a gente faz na segunda-feira. A impressão que eu tenho, e é quase uma certeza, Anderson, que aqui na Europa, e basicamente a gente está se referindo ao futebol italiano nesse momento, é que os dirigentes eles trabalham muito mais nos bastidores, na surdina, eles não são muito de ficar no microfone, na câmera da televisão. No Brasil é totalmente o contrário. Sartori não é... Se ele der uma entrevista por ano, é muito. Eu conheço ele muito bem, ele é meu amigo. Quando eu falo assim, e aí, vai rolar entrevista? Ele, Anderson, não faço entrevista. Assim, essa é a resposta dele. Eu conheço ele já há muitos anos. Ele nunca me deu uma entrevista. E essa lógica é invertida no Brasil, né? Os dirigentes no Brasil parece não, tenho certeza. A primeira coisa que eles querem fazer é ir para os microfones, para a câmera de televisão. Então, esse trabalho eu acho muito interessante que acontece nos bastidores, de maneira mais sutil, passando fora, passando ao lado da mídia, dos dirigentes italianos. A não ser que quando as coisas sejam realmente coisas mais importantes, mais vultuosas, aí sim os dirigentes aparecem, né, falando em nome da instituição. Mas, de uma maneira geral, quem aparece aqui no futebol europeu são os jogadores e membros de comissão técnica. É isso. E eu gosto muito disso. Eu espero realmente, pelo menos, a mesma coisa que a Atalanta apresentou na temporada passada, tanto na Champions quanto no Campeonato Italiano. Eu gosto muito do trabalho do Gasperini, eu acho que ele tem alguns jogadores muito interessantes. Aquele jogo contra o Paris Saint-Germain na Champions League da temporada passada, que acabou há pouco tempo, foi um jogo que eu tive um nervosismo muito grande, estava torcendo muito para a Atalanta, e nitidamente tu via que a Atalanta estava perdendo até fisicamente, porque é um jogo muito tenso, está jogando contra uma equipe muito poderosa. Mas eu gostei muito do que eu vi da Atalanta na temporada passada e eu espero que eles consigam, e acho que vão conseguir repetir, pelo menos dentro do Campeonato Italiano, fazer, no mínimo, a mesma coisa que fizeram na temporada passada. A pergunta mais difícil em 2 rodadas que ninguém quer responder. Quem foi a surpresa desses 2 primeiros jogos? Aí, alguns não fizeram 2 jogos, né? Fizeram só um. Mas quem para você foi assim, se destacou mais nessas 2 primeiras rodadas? Eu não sei, assim, ó, de surpresa para mim foi o resultado do Benevento, né? Jogando lá no Luigi Ferraris contra a Sampdoria.
para mim foi uma surpresa, porque é um time que está retomando, é um time de menor expressão, apesar de toda a sua organização, mas você ganhar de 3-2 fora de casa de uma Sampdoria, que tem uma grande história no futebol italiano, é uma equipe muito interessante, eu acho que em termos de surpresa, para mim esse resultado foi mais surpreendente. Mas em um segundo momento eu colocaria pelo menos a atuação da Roma contra a Juventus, mesmo que não tenha vencido. Mas eu achei muito interessante, porque a Roma não é um time que tem grandes jogadores. Não é um time que tem grandes jogadores. Eu achava passando por um momento que ia cair, hein? Eu achava que aqui se fala, inclusive continua se falando disso, que ele não vai seguir no comando da Roma, né? Que está passando por uma transição em termos de administração, de propriedade e tudo mais. Isso sempre comporta e traz mudanças. Mas não é um time de grandes estrelas, não é um time de grandes jogadores. Por exemplo, o Bruno Pérez, ele entrou no decorrer da partida e é um jogador que já está aqui há anos, já foi de volta para o Brasil, emprestado para o São Paulo, já voltou para cá e ainda está no grupo. Ou seja, isso reflete um pouco desse grupo da Roma, que não é um grupo de grandes estrelas, mas em termos de atuação, eu não esperava que ela fosse ter uma atuação assim tão consistente, pelo menos por aquilo que eu esperava, e principalmente diante da Juventus. A pergunta que a gente fez aqui na TV e teve uma discussão muito grande. A Sampdoria perdeu ou o Benevento ganhou? Porque estava ganhando de 2-0, você não pode deixar virar. Olha, não quero ficar em cima do muro, mas eu acho que é um pouco de cada coisa, né? E eu não consigo tirar o mérito do Benevento, porque uma coisa é, de repente, você tá perdendo de 2-0 e tu fazer um gol, ou até tu empatar num 2-2. Agora, você virar uma partida em 3-2, ou seja, a Sampdoria tinha uma grande vantagem, jogando em casa e 2-0. Quando toma o primeiro gol, já dá tempo de você se reorganizar dentro de campo, de você se reorganizar. Olha, o adversário está aí, eles estão para jogar, vamos ter cuidado. E você não fez isso, tomou mais 2 gols e perdeu a partida por 3-2. Então eu não consigo tirar o mérito do Benevento em ganhar essa partida de 3-2 diante da Sampdoria. Então, outra pergunta que eu quero te perguntar é a zona rebaixamento deste ano. Uma pergunta difícil, que ainda é muito cedo para fazer. Eu vi um Torino muito mal. Vi um Torino muito mal organizado, por mais que todos os anos consegue se salvar. Um Genoa, a gente sabe aquilo que aconteceu, que já a gente vai entrar no assunto. Quem que você acha que vai ser aqueles 6 times que vão lutar para não cair? Olha, é difícil, mas eu acredito que essa questão do Torino, ela está bem em evidência, porque não é, o Torino, você viu o Torino agora, mas se você viu o Torino ano passado e ano retrasado, você também vai ter mais ou menos a mesma impressão de que não vinha bem. Ano passado o Torino foi muito mal também. Ano passado não, na temporada passada foi muito mal também. E o que a gente está vendo na abertura dessa temporada talvez seja aquilo que a gente tenha visto pelo menos na última temporada, que foi um time que não inspira confiança e muito antes, pelo contrário, deixa a desejar em termos de qualidade. O único que se salvou naquele jogo lá foi o Bremer, né? Coitado, sozinho na zaga não dava para segurar o time da Atalanta, né? Mas tu não faz, Anderson, a gente sabe disso, ainda mais nessa situação específica desse campeonato, em função da pandemia, tu tem que ter um elenco. Olha, claro que tu não vai ter todo um elenco de alta qualidade, mas você tem que ter um elenco muito forte, seja fisicamente, mentalmente e tecnicamente. E 1 ou 2 jogadores não vão te segurar e fazer com que tu consiga ter os objetivos. Então eu acho que é muito difícil essa parada para o Torino. Eu acho que o Crotone também, pelo seu próprio tamanho, pela dificuldade que tem de enfrentar esses gigantes na Série A, acho que vai ter dificuldade. Talvez a mesma coisa sirva para o Spezia, né? Talvez a Udinese também não fez um grande campeonato na temporada passada. Eu ficaria mais ou menos por aí, mais ou menos nesse sentido. Vamos para um assunto bem delicado. Temos 11 jogadores do Genoa praticamente contagiados, né? Confirmadíssimos, 3 do staff técnico. O regulamento da Série A italiana, UEFA, FIFA, tudo aquilo que eles falam, tanto eles fazem o que eles querem no final das contas, é que se passar de 13 jogadores fica meio complicado, né, para não jogar.
O que você faria? Qual é a solução? Um Genoa nesse exato momento? Eu falo só assim, o Genoa até o próximo final de semana tem 11 jogadores que não pode jogar e mais 3 do staff técnico que a gente não sabe quem é. E quem sabe pode ser um fisioterapista, pode ser um médico, pode ser um vice-treinador, ou então analista de tático do time, que é muito importante. Ninguém, o pessoal pensa que não é importante, mas é muito importante. Né? E joga contra o Torino. Você acha que é justo jogar? Qual é a melhor opção nesse exato momento? Anderson, assim, ó, deixa eu voltar um passo atrás. Eu acho que a melhor opção é você, quando começar a competição, você ter algo definido. Ou seja, vamos definir um protocolo, né? Que a liga, os clubes, todos definam. Qual é o protocolo? Bom, é a partir de 13 jogadores, então que se cumpra o protocolo. Porque senão fica acontecendo aquilo que a gente viu agora no último final de semana acontecendo no Brasil, aquela vergonha com o Flamengo em relação ao Palmeiras. Porque é o seguinte, se você combina e tem tudo isso certo e documentado entre clubes, entre entidade organizadora, o que vai acontecer em caso de um surto dentro de uma equipe, você tem que seguir isso, porque senão fica muito difícil que as coisas sigam numa dita, entre aspas, normalidade. Por exemplo, o Flamengo concordou juntamente com os demais clubes que tinha que jogar mesmo tendo os jogadores. Afasta os jogadores, bota os meninos para jogar, com os outros demais jogadores que não estão contaminados, e joguem. Aí o Flamengo, quando aconteceu com ele essa situação, que é uma situação extremamente ruim, quis parar e não quis jogar. Aí ele foi através tentou no Tribunal de Justiça, liminar, botou laranja. Então, assim, ó, eu acredito que isso não vai acontecer aqui no Campeonato Italiano. Por mais que existam problemas, a gente sabe que existem, a seriedade, por mais que também aconteçam coisas que não são dentro da seriedade, dentro da transparência, eu acredito que aqui eles vão tratar a situação de maneira mais efetivamente mais clara e correta. Se esses 11 jogadores confirmados, afasta os jogadores e o Genoa que trate de jogar, porque se foi isso que foi combinado e é esse o protocolo, que siga assim. Agora, eu li algumas notícias hoje que o governo italiano está preocupado nesse sentido, né? O governo italiano está preocupado e pensando até em... fora, né? Pois é isso aí. Quando ele vem pensando pra até fora, em... não é que ele apronta coisa boa também. Pois é. Então, o importante é ter realmente um protocolo, alguma coisa que defina o que fazer. Porque assim, Anderson, todos nós sabíamos, quando se falou em volta de futebol, que seria muito, muito provável e quase impossível que os jogadores não tivessem eventualmente contaminados nas equipes. Todo mundo sabia disso. Então, que se estabeleça o protocolo, se estabeleceu e que siga isso. Agora, se em cada situação... Olha o que foi aquela foto que eu vi até no teu Instagram, eu vi no Twitter, Mas, não me lembro se era o Messinha, não me lembro. Era com o Koulibaly. Olha só, é quase um beijo na boca. Era um beijo, né? Ainda bem que o Maziello hoje na lista não estava daqueles contagiados, né? Mas hoje ele não está, mas a gente não sabe se ele não vai estar amanhã, a gente não sabe nada disso, né? A gente torce que não. Mas então, imagina só se para cada situação que os clubes enfrentarem em função de jogadores positivos, se tomem uma atitude diferente. Aí não vai dar 5 rodadas e vai estar aquilo que a gente diz no Brasil, que é o samba do crioulo doido. Então, eu acho que tem que realmente se estabelecer uma diretriz. Qual é a diretriz? Olha, a partir de 3 jogadores, nós não vamos fazer com que esse time jogue. E se siga por aí, né? Se siga por aí. Mas conhecendo os nossos gados por aqui, para mim, o dinheiro fala mais alto. Talvez esses 2 jogos possam ser suspensos, digamos, Genoa, Torino, e depois se recupera lá na frente. E dependendo da resposta de amanhã do Napoli também, porque o Napoli foi inclusive 2 árbitros, você viu que eu coloquei, foram substituídos para o jogo de amanhã, porque estava nesse jogo. Então tem essa precaução. Se pintar muitos contágios também no Napoli, a gente espera que não. Eu creio que Juventus e Napoli na próxima rodada salta. Não sei quando que vai recuperar, não sabemos se vai saltar ou se não vai saltar, ainda é uma coisa que está ali,
Mas outra pergunta que eu queria saber de você. Você esperava que o Gattuso, que ninguém fala bem dele como treinador, né? Fala assim, o Gattuso está lá porque não tem outro. E eu acho isso errado, porque no Milan ele fez muito bem com um time mediocre na época do Milan. Foi um senhor, porque saiu, deixou o salário com a condição de bastava que pagasse o pessoal do staff dele, ele deixava o salário, e não era pouco dinheiro, era milhões e milhões e milhões por mais 2 anos, se eu não me engano. No Napoli agora, ele tirou 20% do salário dele para pagar os funcionários que estavam em dificuldades, que o De Laurentiis, você conhece muito bem como é a política dele, né? Salve-se quem puder. E ele tirou do bolso dele e foi dar para aqueles que ganhavam menos lá, né? Aquele que lava roupa, aquele que limpa chuteira, o roupeiro e aquela galera toda lá. Mas, em campo, ele ganhou psicologicamente todos os jogadores. Até o Lozano, que estava praticamente enterrado debaixo da terra, ele ressuscitou. 6-0 no Genoa, sabemos aquilo que aconteceu, deixa quieto essa partida em si, mas o que você falaria de Gennaro Gattuso? Olha, o Gattuso sempre foi um cara, principalmente enquanto jogador, um cara sempre muito mais, que transmitiu muito mais raça, poder de marcação, poder de indignação do que técnica, tá? Para muitas pessoas, não estou falando que essa é a cabeça do italiano, mas de um modo geral, para muitas pessoas isso não conta muito dentro do futebol, né? Porque as pessoas gostam do cara que faz gol, do cara que dribla, do cara tecnicamente de alta qualidade, mas o Gattuso, ele sempre teve essa característica e sempre foi uma grande peça, uma peça fundamental num Milan vencedor. Eu não esperaria uma postura diferente do Gattuso enquanto treinador, no momento que ele sempre teve essa postura como jogador. Ele sempre teve uma ligação afetiva com o Milan muito grande. Quando assumiu o Milan, assumiu num momento muito delicado, seja em termos de time, ou seja em termos de estrutura de clube. Eu gosto do Gattuso. Eu não sei te dizer até que ponto ele vai chegar como treinador, mas eu gosto dessa verdade que o Gattuso carrega, de ser um cara que fala a verdade, de ser um cara que fala a linguagem do jogador. A gente sabe, você citou um exemplo de um jogador que eu gosto muito, o Lozano, eu acho um belo jogador de futebol, e ele não vinha bem no Napoli. E no momento em que ele começa a jogar, a gente sabe que isso tem o dedo, a mão, né, o treinador em cima do atleta. Um vestiário quebrado, né? Ele pegou um vestiário completamente destruído, né? Porque não é fácil você pegar um time que nem o Napoli, que tem um apelo popular muito grande, que tinha chegado, né, no topo, chegando a brigar com a Juventus para ser campeão, chegando sempre na Champions, e de uma hora para outra começa a cair numa tabela de classificação, o vestiário quebrado, as atuações já não são positivas, o Sarri tinha saído, o Ancelotti não conseguiu fazer o time render. Eu acho que talvez dentro daquilo que a gente... Porque assim, o Napoli ficou marcado nos últimos anos por aquele futebol vistoso que o Sarri conseguiu implementar, com belos jogadores. E de uma hora para outra você traz um treinador que tem uma visão talvez totalmente oposta em relação à do Sarri, e a ideia que se tinha é que não vai dar certo. O Napoli não é forjado, esses jogadores, esse grupo, ele não é forjado com um treinador que nem o Gattuso. E daí a gente está tendo essa surpresa positiva com o Gattuso de estar resgatando esse Napoli em termos de futebol competitivo, de força mental, de futebol anímico. Eu acho muito interessante. Eu gosto muito dessas mudanças e acho que o Gattuso, por tudo isso que tu disse aí, Anderson, por tudo aquilo que a gente já sabe, eu acho que é uma grande figura humana e acho que tem competência, sim, para desenvolver o seu trabalho numa equipe como o Napoli. Outro treinador que eu gosto bastante, e para mim, não digo que não vai demorar muito também. Eu creio que se um grande time acreditar na metodologia dele de treinamento, no esquema tático dele, fizer um time do jeito que ele quer, ele pode treinar qualquer time de qualquer lugar da Europa, que é Roberto Di Zerbi. 41 anos só, tem feito um ótimo trabalho, mas, sobretudo, tem feito a gente ver jogar bola, como é a Atalanta, né? Ver futebol. Independente do resultado, a gente vê o time. E o Sassuolo, que é o time dele atualmente, não é um plantel assim de grandes fenômenos,
E tem lá Caputo, que praticamente nunca tinha ido para a seleção italiana, foi para eu até brinco com o Caputo quando entrevisto ele, eu falo, Caputinho, você virou brasileiro, Caputinho, o que aconteceu? É, o Mister lá, né, faz o jogo para mim, né, então a gente está saindo muito gol. O que você acha do De Zerbi? Olha, eu gosto do trabalho dele, mas mais do que isso, eu acho que o Sassuolo tem uma estrutura interessante para poder fazer um trabalho interessante com esse treinador. As pessoas, talvez no Brasil, talvez não, eu tenho quase convicção disso, quando olhem para esses times, o que aconteceu inclusive com o Atalanta. O Atalanta, esse é um time pequeno, isso é um time que não chega a lugar nenhum. Olha para o Sassuolo, mas que Sassuolo, que time é esse? Muitas pessoas não sabiam nem pronunciar o nome do Sassuolo no Brasil. Só para quem não sabe, o Sassuolo é um dos poucos times que tem estádio de propriedade, a Reggio Emilia. Atalanta, a mesma coisa, é um dos poucos times na Itália que tem estádio de propriedade. Essas estruturas fazem diferença. E não é só isso. Essas equipes, em questão, o Sassuolo e o Atalanta, eles têm estrutura muito melhor do que muito time que está na Série A do Campeonato Brasileiro. E tem estrutura muito melhor que muitos times. Por exemplo, eu não estou comparando grandeza, estou comparando estrutura. Mas, por exemplo, um Vasco da Gama. Eu convido as pessoas para ir no estádio que é um estádio histórico. O estádio de São Januário é um estádio histórico. Tem muita história, inclusive envolvida com a política, o estádio de São Januário, mas é um estádio obsoleto, com uma estrutura precária. A própria estrutura do Vasco deixa a desejar em função dos seus dirigentes ao longo dos anos não terem feito nenhum tipo de melhoria nesse sentido. As estruturas que a gente sabe que tem o Atalanta, que tem o próprio Sassuolo, com estádios, com estruturas para os jogadores trabalharem, isso tudo faz muita diferença. Então você conjuga, pega um técnico jovem e competente, com uma estrutura boa, sólida, que dá condições do pessoal trabalhar, o resultado vai aparecer. O resultado vai... Aí você fala, mas nunca ganhou nada. Vem cá, mas você tem que entender que o Sassuolo está aí entre grandes do futebol italiano e grandes do futebol europeu, como o Milan, como a Inter, como a Juventus. Então você pegar um time desse e esse time ficar entre sétimo, oitavo, nono, sexto colocado, é uma grande conquista. É uma grande conquista. É um time feito para se salvar, não é um time para ganhar que sabe que coisa, né? Eles sempre claro. O campeonato do Sassuolo foi sempre declarado, a gente entra no campeonato para se salvar. Se vier alguma coisa a mais, é lucro. Mas só que ultimamente eles têm feito muito mais além. Inclusive, o novo CT de treinamento deles lá, cara, é uma coisa assim, fora do normal. Assim, eu acho que entre ele e o Atalanta tem uma cidade lá em Zingonia que tem. Até perdi as contas de quantos campos tem para treinar lá, que sempre se perde lá dentro. Estrutura que eu acho difícil achar no Brasil, estruturas que ninguém sabe, né? O pessoal pensa assim, só Juventus, Milan, Inter. Claro, a gente não pode fazer comparações com o dinheiro que entra em Juventus, Milan e Inter, porque o CT dos caras também são top, mas o faturado é bem maior, né? É tudo mais fácil, patrocínio e tudo mais, igual a Juventus. A Juventus tem a Fiat por trás, a gente sabe muito bem disso. E lá em Torino eles podem fazer o que quiser, que a prefeitura vai assinar na mesma hora, né? Quer fazer aqui, faz. Vai lá e faz acontecer. Claro, claro. Outra pergunta que eu gostaria de fazer para você. O Pioli até nos últimos segundos, né, do segundo tempo, ano passado, o alemão estava para vir, ia cair todo mundo, como a gente já sabe. Eles negam, mas você sabe muito bem que ia cair todo mundo. Ia cair dirigência, ia cair treinador, staff, todo mundo. Como durante o jogo, eu estava nesse jogo, saiu a notícia que o alemão não quis vir mais, em meia hora mudou tudo, né? Você lembra, né? Não, a gente vai ficar com ele. Deram um migué assim rapidinho, né? Que não tinha nada com o outro, mas a gente sabe que o negócio estava fechado. O Pioli fez bem no lockdown. O time está se reforçando, mas não tanto assim. Você acha que esse Milan vai continuar? Digamos assim, Ibrahimovic a 7 milhões de euros por ano, eu acho que com 7 milhões de euros você acha um atacante mais jovem, mais veloz, que faz mais gols. Por mais que o Ibrahimovic... Aí você fala assim, mas ele já fez
resolveu o problema nos 2 primeiros jogos. Mas tem sempre aquela idade. Ele vai dar conta até o final do campeonato? Esse Milan vai conseguir chegar na Champions League? Eu tenho minhas dúvidas. Eu não tenho certeza, mas uma coisa que eu acho positiva nesse processo todo é justamente a questão do Pioli, porque me parece que ele conseguiu mudar um pouco a sua própria história, porque ele não sei se é a palavra, mas comumente ele começa os trabalhos apresentando, né, boas produções, bons resultados, e depois ele começa a degringolar. Não sei se só a questão contra a questão de campos, apresenta problema com atletas, eu não sei efetivamente. Mas me parece que no Milan ele já está conseguindo mudar a sua própria história, que mostrava isso pra gente. Eu acho que esse é um ponto positivo para o Milan. Por mais que a gente sabe disso que você falou, ele ia sair, só não saiu porque o outro não assumiu, mas se ele tivesse mal, eles teriam tirado e procurado outro treinador. Então, eu acho que esse é um ponto positivo. O Milan, olha, tu tá há 20 anos aqui, eu tô há 4 anos e meio aqui. Olha, nos últimos 5 anos, Anderson, o Milan é uma verdadeira bagunça em todos os sentidos. Né? Em termos de venda, né? Aí o Berlusconi vai vender, aí vende para não sabe quem, os chineses, né? Não pagaram, aí passa para o Grupo Elliott, agora vem outro. Então isso tem um reflexo muito grande num time dentro de campo. Então eu acho que enquanto o Milan realmente não tiver suas raízes sólidas, olha, a nossa realidade é essa, o nosso proprietário é esse, é daqui que vem a fonte do nosso salário, esse é o chefe. Porque numa casa onde ninguém comanda, onde todo mundo comanda, ninguém comanda. Então, eu acho isso fundamental. Então, por isso, eu ainda continuo com um ponto de interrogação em relação ao Milan. Porque eu não sei efetivamente se o Milan, como tu, tem essa dúvida, eu não sei. E em relação ao Ibrahimovic, eu tenho uma série de restrições ao Ibrahimovic. Claro que é um jogador muito interessante, ainda tem qualidade, mas eu acho que ele tem muito espaço também muito em função da precariedade e falta de qualidade de muitos times. Por exemplo, a última Eurocopa, porque não teve Eurocopa de 2020, a última Eurocopa, que foi 2016, na França, que inclusive eu acompanhei 3 jogos da Itália na França. A Suécia, quando jogou a Eurocopa, não foi bem, a Ibrahimovic, né, fora. Aí depois a Suécia tirou a Itália nas eliminatórias do mata-mata do Mundial, no playoff. Aqui no San Siro. Aí no San Siro, eu tava aí, eu fui nesse jogo aí, foi a cobertura para Guaíba. Um frio do cão, 0 grau, estádio lotado. A Itália não conseguiu fazer um gol naquele goleiro do Olsen. Não colocou Insigne para jogar, nem se matasse ele colocou. Não, é brincadeira. Aí depois que a Suécia classificou para o Mundial, aí o Ibrahimovic, que já tinha abandonado, não, olha, eu estou à disposição, eu volto para a seleção se vocês quiserem. E eles não quiseram, e a Suécia fez um belo trabalho numa Copa do Mundo. Num grupo difícil, se eu não me engano, inclusive estava a Alemanha nesse grupo, se eu não me engano, estava no grupo da Alemanha. E ainda fez um belo trabalho na Copa do Mundo. Então eu tenho muitas dúvidas em relação ao Milan, viu? E algumas restrições em relação ao Ibrahimovic, mas ele vai jogar em função da baixa qualidade de muitos times que a gente vê por aí. Quinta-feira temos Rio Ave e Milan. Você acha que dá para passar? Dá para passar. Dá para passar. Eu acho que a dúvida não chega a tanto, né? O último jogo da Europa League não foi muito bom, não, hein? Foi tratado. Mas se eu for analisar, o que eu vou levar em consideração? Se eu for analisar a qualidade dos 2 times, eu acho que o Milan é superior. E se eu for analisar o peso das 2 camisas, aí eu nem vou entrar em discussão, porque aí não tem comparação. Queria só deixar aqui, ó, baita livro aqui, ó. Eu não sei se dá para ler ou se está ao contrário. É ao contrário. É o Arrigo Sacchi, Calcio Totale. Sim. Já que a gente está falando de Milan aqui, é uma recomendação, é uma dica que eu deixo aí, porque é fantástico ele falando da construção. Ele fala da vida dele, mas ele fala muito da construção daquele Milan da década de 80 que ele construiu. Muito interessante. Chega a dar uma saudade de tudo aquilo que a gente viu acontecer. E eu queria te dizer... Vai lá. Não, pode continuar, depois eu te pergunto.
Não, eu queria te dizer que vale a pena muito esse livro aqui. Eu já li ele 2 vezes, eu tenho sempre ele comigo aqui, porque volta e meia, quando a gente está em algumas discussões lá na nossa live lá no Brasil, que a gente está fazendo na segunda-feira, com o pessoal de lá, sempre tem alguma história sobre alguma ideia do Saque sobre estrutura de time, sobre aquilo que ele pensa de futebol que eu jogo. E, isso que os caras estão falando aí, já há 30 anos já tinha gente fazendo. Porque tem muita gente dizendo que hoje tudo é novidade, entendeu, Anderson? E não é bem assim. Não é bem assim. Por falar em novidade, temos Andrea Pirlo no comando da Juventus, que no primeiro jogo todo mundo, uau, Andrea Pirlo chegou, vai resolver o problema da Juventus. E ele é um maestro também na beirada do campo, mas contra a Roma teve um pouco de dificuldade. Meu modo de pensar é que antes de 10 jogos não podemos fazer uma análise de quem será o Pirlo, até 15 jogos de Série A. Mas o torcedor juventino vai ter essa paciência? Eu acho que vai ter essa paciência só porque é o Pirlo. Né? Porque é um jogador que construiu, tem uma história fantástica dentro do futebol italiano, obviamente não só na Juventus, mas né, na reta final na Juventus, quando inclusive muitas pessoas entendiam que ele já estava acabado para o futebol. Né? Eu acho que vai ter essa paciência por tudo aquilo que ele foi como jogador na sua carreira e principalmente na própria Juventus, e por se tratar de um treinador novo no sentido, nem estou falando de idade, estou falando de desenvolver o trabalho à frente de uma grande equipe. Acho que ele vai ter trabalho pela frente. Não é fácil você pegar uma equipe como a Juventus e implementar suas ideias, que com certeza as ideias do Pirlo não são as mesmas do Sarri, não são as mesmas antes ainda do Conte, ou antes ou depois do próprio Allegri. Então não é uma situação fácil. Tem também o fato dele ter jogado enquanto jogador com jogadores que estão ali, como Bonucci, como Chiellini, como Buffon, né? Isso também pode ser um fator a mais a ser ultrapassado. Eu acho que ele pode dar bons resultados, ele é um cara inteligente, é um cara que jogou muita bola, é um cara que sabia ver o jogo como ninguém. Então, assim, eu acho que ele vai ter trabalho, mas eu acho que não é uma situação tão rápida assim, do dia para a noite, ele fazer brilhar. Primeiro que é o seguinte, acho que a Juventus contratou mal, definiu mal o seu centroavante. O Morata eu não acho que seja um centroavante para o tamanho da Juventus. No momento que tinha o Suárez aí, com tudo que a gente viu que aconteceu, isso é uma conversa que dá uma live inteira, o Suárez sim. Não vamos entrar nesse assunto hoje. Não vamos, mas me parece que o Suárez tinha, me parece não, tenho certeza, o Suárez tinha o tamanho da Juventus. Porque joga muita bola, sempre foi protagonista, é um vencedor. O Morata não é esse jogador. E já não era desde quando tinha passado na Juventus antes e a Juventus acabou liberando ele. Ele acabou saindo. E acho que das opções que a Juventus tinha no mercado, não foi a melhor opção. Afobaram, no final das contas, que se ele esperasse mais 2, 3 dias, o Milik tinha ido para Roma, tinha resolvido a situação, e a Roma tinha vendido o Dzeko para lá, que já estava praticamente certo na segunda-feira para o exame médico, depois ele deu aquela enrolada com o Milik. Mas, mano, quero te agradecer, quero deixar aqui 15 minutinhos para a galera também entrar aí. Gente, se você nunca veio em Roma e você quer conhecer Roma como você nunca conheceu, aqui, ó, esse perfil aqui embaixo, Diogo, liga para ele, tem lá todos os contatos nesse perfil. Vocês podem lá que ele vai, o seu staff, fazer você conhecer toda Roma e não só Roma. Se você quiser conhecer mais outros lugares, ele tem ele vai fazer como é que fala aí? Fala roteiro. Você. Fala você. Roteiro. Meu português não, é um roteiro. É um tá roteiro. enferrujado, né? Não, que isso, dá para compreender bem. Não, a gente está sempre à disposição, claro que esse momento é um momento diferente, mas a gente é especializado aqui em Roma e faz também um trabalho, como a gente fez um pouco antes de fechar o país, a gente estava girando aí por Firenze, por Pisa, por Veneza, por Murano, levando sempre brasileiros até lá para conhecer de uma maneira diferenciada esse belo país que é a Itália. Quem não conhece, eu sugiro, venha porque tem muita coisa bacana. Anderson, sempre à disposição, um prazerão. Sucesso, meu amigo, sucesso.